Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos sequência às nossas lições bíblicas. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Lição de número 8, aula extra, a disciplina na igreja. O nosso texto bíblico em classe, Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 13. Estudaremos sobre a igreja do Deus Santo, deve ser santa, o propósito da disciplina bíblica e também as formas da disciplina bíblica. O nosso comentário, a partir de agora, continuando a primeira parte que nós já estudamos. Nós paramos que Deus não tolera o pecado, porque Deus vai julgar os vivos e os mortos. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Então, aqueles que ministram no altar, eles precisam ministrar segundo a santidade de Deus. Então, a santidade é de Deus, ministrada pelo ministro do altar. E esse ministro precisa estar puro, limpo, diante de Deus, mantendo a vida santa, livre de impureza, porque no altar ele vai ministrar a água e o fogo. O que é a água? Limpeza. O que é o fogo? Caráter. O altar precisa de ministros limpos e de caráter. O crente não pode ter as mesmas vestimentas que a gente estava falando, das vestes. A gente está dando sequência, ok? Dos cananeus. Os cananeus foram as pessoas depravadas no início da civilização. Quando Deus mandou conquistar a terra de Canaã, os pecados dos cananeus era a prostituição. Daí você tira. Os cananeus representam hoje os do mundo, os da moda. E eu não posso mudar a minha aparência cristã só porque o mundo está mudando a dele. O mundo muda a sua aparência constantemente, principalmente através da mídia social, rede, TV, rádio, enfim. O mundo vive de modas, o crente vive de Bíblia. O crente precisa viver segundo a palavra, não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não pode estar segundo aquilo que se vê na internet. Pessoas que furam o seu corpo para colocar piercing. Piercing. O que é isso? É uma reprovação do seu próprio corpo quanto à utilidade dele na imundícia. A furação do corpo representa um pacto feito. E a gente está mostrando aqui que o mundo vive disso. E que se a pessoa furar o seu próprio corpo e colocar piercing, todos esses furos vão fazer exatamente com que o seu corpo represente algum pacto. O furo na orelha, por exemplo, na humanidade, representa que ela é fêmea. A mulher que usa o brinco. Na humanidade. Nós não estamos falando de Bíblia. Essa moda dos homens usar brinco hoje já é coisa do final dos tempos. Na antiguidade, o brinco era usado na mulher que casava. Ou seja, em vez da aliança, que não existia ainda esse costume, era o brinco. Entendeu aí? Agora, observa-se que a tradição moderna coloca brinco em crianças. Quando o bebezinho é do sexo feminino, já fura as orelhas e coloca lá aqueles brincozinhos bem miudinhos, para dizer é fêmea. Então, os brincos representam um pacto de que ali é uma mulher. Isso na antiga civilização. No passado, não se usava alianças de casamento. Era o furo nas orelhas das mulheres. Hoje, a aliança no dedo substitui esses brincos. Hoje nós utilizamos a aliança, é também uma tradição,
mas que representa hoje o casamento, pela simbologia das alianças. Já o homem, ao furar sua orelha, representava na antiguidade a sua escravidão. Entendeu aí? A mulher representava que era mulher para o seu marido, e o homem representava que ele declarava-se escravo para sempre. Então não existe na igreja uma referência bíblica para que os crentes sejam utilizados da mesma forma como os cananeus, da mesma aparência. Se a Bíblia diz que tem santidade, tem impureza. O que é santo, santifique mais ainda. E o que é impuro, ok? Então não se pode igualar uma pessoa crente com a mundana. Há diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Ok? Então tem que haver diferença entre você e o ímpio. Não pode ser igual. Uma pessoa devassa que se apresenta ao público seminu não pode ser uma referência para os cristãos da atualidade. Há muitas irmãs que, ao sentar no banco da frente, ou que têm as suas oportunidades, não resguardam o seu corpo. Principalmente começando pelas pernas. E muitas delas pintam as pernas com água oxigenada. E que isso é uma tristeza profunda. Aí eu pergunto, onde está o Espírito Santo? Existem muitos hoje na atualidade que assim atuam nas suas oportunidades. Não resguardam os seus corpos, nem as suas próprias pernas. Estou falando de menos. E às vezes pinta de água oxigenada, ficando de forma terrível. Agora, se olharmos para os escritos paulinos, quando ele escreve as suas cartas aos Coríntios, qual seria a disciplina hoje aplicada para os dias atuais? Você já parou para pensar? Quando Paulo escreveu as suas cartas, principalmente a carta de Coríntios, como ele exortaria os crentes à santidade? A Bíblia não é uma folha de figueira para tapar a intimidade. Não se pode usar a Bíblia como uma fita. Aquelas fitas de renda que se usa para aumentar saia. As pessoas estão utilizando a Bíblia para o comprimento inadequado da saia. Utilizando a Bíblia. Daí vocês verem que a Bíblia não está no coração. Está nas pernas. Misericórdia. Então veja quando se sentam sem reverência e pudor, onde fica a Bíblia? Resposta, nas pernas. A Bíblia não é uma fita de renda para amenizar a nudez. Então, como é o trabalhar do Espírito Santo numa vida dessa? Então veja como é que o Espírito Santo consegue olhar para uma mulher que está usando a Bíblia na sua indecência. Você já parou para pensar nisso? Pregadores homens de forma robusta, com os paletó apertados, mostrando o seu corpo de forma avantajada. Isso mostra a falta de pudor e de reverência no culto. Isso é um acaba-culto. Calças coladas, perdeu a graça. Da graça tem caído. Esses são os acaba-culto de hoje. Por quê? Porque não tem ordem, não tem decência. As mulheres vão dizer, vão falar. Cadê a disciplina na igreja? Isso é para todo lado, irmão. Homem e mulher. Não é só mulher, não. Você conhece uma pessoa carnal na igreja? Sempre o carnal mostra-se pelas suas próprias vestes. E sempre a morte revelará quais vestes elas estão usando. Então, quando ela estiver direto ligada na moda,
suas habilidades espirituais estarão fracassadas. Por quê? Porque ela é carnal. E não pode servir a Deus com a carne. Pois o tempo inteiro ela está ligada nas internet procurando sandálias e vestidos. Porque quer se amostrar ao público. Agora veja agora um texto na Bíblia de disciplina que diz que a mulher tem que ter um traje honesto e que seu enfeite não seja colares no seu exterior, não sejam joias. Está lá em Tiago. A utilização de túnicas é um despreparo da pessoa para ministrar no lugar santíssimo. Ministrar de bebedol, ministrar de pijama, de roupas íntimas, roupa mostrando as axilhas, e às vezes mostrando tudo. A roupa do sacerdote não é roupa comum. O sacerdote bíblico tinha que se vestir com 7 roupas, vestes, para entrar na presença de Deus. Não pode ter cheiro de carne. Não pode, ele era fulminado. Se estiver só com uma túnica, meus pêsames. A mulher, ela deve se vestir, no mínimo, por 2 vestimentas no seu tórax. E se for aquelas mais avantajadas, 3 vestimentas. Agora, observa-se que a morte vai revelar a verdadeira indumentária que eles usam. O homem precisa cobrir as suas 7 vergonhas. Ninguém entra no lugar santíssimo sem preparo. O sumo sacerdote sabia que tinha que se preparar para entrar na presença do Altíssimo, no santo lugar. Por quê? Porque as suas vestimentas revelam uma armadura de Deus, a mesma aquela de Efésios, revestir de toda a armadura de Deus. Efésios 6. Veja lá, versículo 10. Então eram 7 peças, representando as 7 vestes do sacerdote. Então o crente hoje é um sacerdote, que tem as 7 armaduras de Deus. A roupa do sacerdote é uma armadura sobre ele. Você não pode ministrar de pijama. A morte está te vendo. Fulano de tal morreu. Lembra do sacerdote Arão? Deus, para matá-lo, precisou tirar as vestes dele. Entendeu agora? Porque ele, com as vestes sacerdotal e com o peitoral de juízo, não morria. É uma lei divina, meus irmãos. É uma proteção divina. As vestes, segundo Deus, é uma armadura de Deus. E quando Deus foi matar, foi Deus que foi matar o sacerdote Arão, porque chegou o momento dele ir. E Deus disse o seguinte: nós vamos ter que tirar suas vestes e colocar no seu filho, Eleazar. Nenhum sacerdote coberto morre. A falta de cobertura mata o ministro. A salvação é igual a todos, mas a responsabilidade também. Sempre vai aparecer uma ovelha com disfarce para defender o que é errado. Que conversa é essa? Isso não existe. Só balera. Só papo furado. Desculpa aí essas expressões, que eu não sou de falar isso. Carnal. Sempre vai aparecer uma ovelha com disfarce para defender o que é errado. Deus não aceita invadir o Santíssimo da sua privacidade, sem autorização, porque haverá luto por invasão. Quem ficará ao lado de Deus quando o seu próprio nome for injustiçado? Nós que temos o Evangelho, representamos o Altíssimo na terra. E se o nome de Deus é vituperado no nosso nome,
e não está atrelado com justiça, essa pessoa é blasfema, essa pessoa blasfemou contra o Espírito de Deus e não tem perdão nem aqui, nem nunca mais. É a Bíblia quem diz. Existe a ética e existe a lei de Cristo. A ética é aquela parte não escrita, mas que deve ser honrada. A ética é um limite não escrito. Todos esperam que não quebre a ética. Já que não tem ética, então tem que haver uma lei. E Deus dá a sua lei, a lei de Cristo. No tempo de Moisés, a lei de Moisés. No tempo da igreja, a lei de Cristo. Para que seja discernido entre o sagrado e o profano. Não quer ir pela ética? Então vai pela palavra. É mais poderosa, é lei de Deus, é lei divina, é lei de Cristo. Se não entende o que é ética. Por isso Deus tem a sua disciplina na igreja, por meio dos apóstolos e dos profetas. A falta de disciplina nas igrejas hoje é real e nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo essa parte em que os líderes, ministros, estão deixando de ler Bíblia. Estão deixando de estudar a palavra. E às vezes não compreende bem. E assim não aceita alguém que o venha tutoriar. Não é terrível isso? Com quem Paulo aprendeu? Aos pés de Gamaliel. Entendeu aí? Depois, ele aprendeu do Senhor Jesus. Ele sempre aprende de alguém. Filipe ensinou quem? Filipe ensinou Etíope, aquele lá da carruagem. Entendes tu que lê? Entendeu aí? Então sempre haverá uma necessidade de alguém para nos ensinar. Por isso os mestres, olha os dons dados por Deus à igreja. O mestre. Alguns líderes ensinam que nem é mais necessário as pessoas serem batizadas nas águas e nem tomar ceia. Crer em Jesus está bom demais. Segundo eles, está na igreja, para que ceia, para que batismo? É a atualidade, a falta da justiça divina, porque Jesus disse que o batismo é o cumprimento da justiça. João Batista disse o seguinte, não precisa. Jesus disse, precisa. Mas precisa, João Batista, para que se cumpra em mim toda a justiça. Então não vá na cabeça de João Batista, irmão. Esse que ensinou a Jesus, nesse sentido que eu estou falando. João Batista disse assim, nesse sentido aqui, que ele pensava que Cristo não precisasse ser batizado. Então, nesse sentido, não vá na cabeça dele. Entendeu? Porque os homens são falhos, meus irmãos. João Batista falhou também. Quando João Batista estava preso, ele mandou perguntar quem era aquele que ele estava anunciando. Será se realmente era o Cristo? Ele duvidou. Jesus precisou dizer, vai e diz a ele que eu sou o mesmo. Jesus começou a discipliná-lo, porque os homens falham. E quando os homens falham, não vão na cabeça dele. Amém? E foi isso que Jesus nos instruiu. O batismo, o matrimônio, a ceia, as ofertas são instituições. E a igreja tem a tradição que umas delas só batiza e outras só vão batizar o crente depois que ele der fruto, testemunho. Tu já viu isso? A pessoa tem que passar 6 meses e 1 ano para depois ser batizado nas águas. Você já viu isso na Bíblia? A pessoa esperar um tempo para depois ser batizado? Irmão, quem crê em Jesus, seus pecados são apagados automaticamente. Ele está livre do pecado. Está pronto para ir para o céu. Na hora que creu. Aquele ladrão da cruz se arrependeu, foi para o céu. Agora, como é que um homem daquele creu em Jesus estava indigno se ele foi para o céu? E por que nega o batismo? Se fosse o caso dele descer da cruz, não tinha como negar o batismo. É uma contradição negar batismo para quem crer. Os homens colocam as suas tradições. Não, é daqui a 1 ano, é daqui a 6 meses.
A igreja, na sua tradição, só batiza quando vê o testemunho e a mudança das pessoas. E isso os pais também ficam ensinando em casa. Olha, a igreja ensina assim. Quer dizer que os pais vão na tradição também. E na Bíblia não tem esse tempo. Depois que se inicia a fé, a Bíblia ensina a fé e o cumprimento da justiça. No Novo Testamento, a pessoa creu para arrependimento de pecados, é batizada. Essa pessoa instantaneamente. Lembra de João Batista? Eu vos batizo para arrependimento de pecado. Batizava na hora, meu amigo. Era crente batizando. A pessoa creu no Senhor Jesus, é perdoada, 100%. Não tem pecado para ser pago não, irmão. Quem pagou a conta foi Jesus. Irmão, nós temos que pagar a nossa conta. Que conta? Nem obras nossas salva. Veja que toda a culpa o Senhor nos perdoou. E por que não pode ser batizado? Se o próprio Jesus nos batizou nele lá na cruz também. Agora, para o líder, ele acha que o novo crente ele tem que pagar pelas suas culpas, pelo tempo. Vamos ver se ele vai ser crente mesmo de verdade. Não é assim? Será que tem isso na Bíblia? Vamos ver se ele vai ser crente mesmo de verdade? Algumas igrejas têm 2 batismos por ano, outras só tem 1. A pessoa confessa o Senhor Jesus e o líder nega o batismo. Então o líder não creu que Jesus pagou, perdoou todos os pecados deles. Tem muita coisa errada, viu, pela tradição. Muita coisa errada. E não é corrigido, vai até a volta do Senhor Jesus. Só pelo um avivamento do Espírito isso vai reverter. Jesus pagou, perdoou todos os nossos pecados. O crente é chamado à santidade. O que é santidade? Obedecer a palavra. Se eu obedeço a palavra, eu sou santo. Santidade é a prática da palavra. E se alguém guarda a palavra do Senhor, é santo. E o Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus quem santifica o crente. Então, crente, como resultado da santificação de Deus, em nós, por Cristo, nós produzimos santidade. A santificação é de Deus, mas a santidade é a vida irrepreensível pelo Espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Você conserva-se irrepreensível? Isso não significa perfeição, mas a autocorreção pelo autocontrole que o Espírito Santo dá. Então, Cristo foi o agente da nossa santificação. Cristo está sentado no trono como oferta retida ao Pai para nos permanecer neste mundo por enquanto, porque ele vai se levantar do trono. Então, ele sentando no trono, nós estamos permanecendo neste mundo. Quando ele se levantar do trono, seremos arrebatados, porque ele vai voltar conosco para julgar este mundo. Enquanto ele está sentado no trono, ele está retido no propiciatório do Pai. E nós estamos aqui, guardados pelo seu sangue. Amém? E nós seremos levantados da terra para ele, quando ele se levantar do trono. Amém? Quando Jesus se levantar do trono e ele chegar na terra, a igreja já está com ele, assunto ao céu. E a igreja já está com ele quando voltar, porque o Senhor vai prestar conta com este mundo. O Atos, capítulo 3, veja o texto de Atos, capítulo 3, versículo 21. O qual convenha que todos os céus o retenha até os tempos da restauração de tudo. Jesus está no céu sentado, retido, e nós estamos na terra sendo recuperado, restaurado na terra. Veja aí, o Senhor está no céu, enquanto você está sendo restaurado aqui na terra. Há uma Bíblia na versão, outra versão, que diz assim: Jesus precisa estar no céu e ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas sejam renovadas. Jesus tem que ficar retido, ele é retido porque foi ele mesmo quem disse: eu me santifico a mim mesmo por eles. Sempre quando a Bíblia fala de santificação, representa uma oferta. E ele disse: eu me santifico, eu sou a oferta.
A santificação é uma oferta. Quando Jesus disse, eu me santifico, eu sou a oferta. Porque a santificação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é uma oferta. Leia Atos 21 e 22. Paulo entregando a sua santificação, era uma oferta. Paulo pagou a santificação também por outros. Veja, versículo 24 do 21 de Atos. Veja que também Paulo pagou por outros. Quer dizer que a oferta de Paulo era 50 ciclos de prata. Isso é Bíblia. Levítico 27, verso 2. Ele também pagou por outros homens que também queriam ser libertos, porque a santificação libertava. E como um voto eles fizeram, Paulo pagou também por 4 pessoas, veja, 200 ciclos de prata. Aqui Paulo é um tipo de Cristo. E nós não tínhamos nem ouro e nem prata. E Jesus pagou por nós o preço da nossa santificação, pelo seu sangue. E está pago. Jesus disse, no Evangelho de João 17, 19, a santificação é depositar um valor aos pés do Pai. Veja a santificação, Hebreus 10 e 12, 14 e 19, mais uma vez, Hebreus capítulo 10, versículo 12, verso 14, verso 19. Então, mostra que Jesus disse que a santificação era ele. Veja, sem a santificação, isto é, sem Jesus, entendeu agora? Porque Jesus não foi a oferta. Sem Jesus, ninguém poderá ver o Senhor. Não diz sem a santidade. Porque a igreja de Coríntios era santificada e santa. Tinha santidade. E também diz que era o quê? Carnais. Então existe crente carnais, irmão. Mesmo sendo santificado. Porque a pessoa quando creu, ela é automaticamente santificada. E ela passa agora pelo processo da santidade. A santificação de Cristo é um ato eterno, único. A frase que diz assim, o irmão tem que se santificar. Como se o crente fosse pagar pelo seu pecado. O irmão tem que se santificar. Como a santificação fosse uma oferta dele. O irmão tem que ter santidade. Porque é uma atitude nossa. A santificação é uma atitude de Cristo em nós. E eu fui santificado? Fui. Mas não foi por mim, foi por Cristo. Quer dizer que Cristo, quando se santificou, ele tomou o meu lugar lá. Ele pagou aqueles 50 ciclos de prata espiritual. É o seu sangue. Pedro disse, não foi prata e nem foi ouro. Foi o precioso sangue de Jesus. Olha, a santificação é o sangue pago por nossos pecados. A santificação de Cristo é um ato eterno e único. A frase correta seria, o irmão tem que ser santo. E esse santo é o resultado da oferta, do depósito de Cristo ao Pai. A parte de Cristo, ele já fez, que foi se assentar no trono. E qual é o problema? É que o cristão não pode, muitas das vezes, ele não vive, que deveria viver em santidade. Cristo já fez a sua parte. E nós temos que fazer a nossa parte, viver em santidade. Somos santificados em Cristo para a santidade. A igreja que estava em Corinto aos santificados em Cristo, chamado para ser santo. Veja lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Então, o viver da igreja tem que ser santo, com base na santificação. Eu não me santifico para ser santo. Eu me santifico para quê? Veja aí. Eu não me santifico para ser santo. Eu já fui santificado para ser santo. Entendeu agora? Jesus disse, eu me santifico. Ele disse porque ele era a oferta. Quando eu digo eu me santifico, eu estou dizendo que eu sou a oferta. Mas eu já fui santificado, porque ele foi a oferta. Para mim ser santo. Alguns erram dizendo, irmãos, temos que pagar o preço, irmão. Jesus já pagou. Aleluia. O verdadeiro cristão revela Cristo. Cristo está nele. Paulo, quando escreve, diz o seguinte, aos santificados em Cristo, ele
não diz aos crentes que estão se santificando. Os crentes já foram santificados, todos os crentes já foram santificados, mas nem todos estão em santidade. Porque a santidade é a obra da santificação. A oferta é Ele em nós. E a santidade, aí sim, chamado para ser santo. E se eu não viver a santidade, eu nego a minha santificação que Ele fez por mim na cruz. Ok? Aquelas pessoas que querem viver de qualquer maneira, isso prova de que ele não foi verdadeiramente santificado. Se errar e gerar um temor, errei. Isso mostra que ainda tem luz no túnel. Amém? A prova de que há uma luz acesa da casa. Você, quando se repreende, e é irrepreensível, que é a parte de se repreender a si mesmo, isto pode fazer sábio para a salvação. Antes que alguém te chame a atenção. Porque quando alguém peca e quer a reconciliação da igreja, ele é perdoado. O pastor não pode gerar escândalo com o pecado do irmão, porque já foi apagado. Pode se retirar, sim, se for ministro, suas funções ministeriais, por causa da sua posição ministerial. Então a disciplina aqui é quanto à sua posição. Isso depende do pecado. E não quanto à sua membresia. Porque ele não confessou, ele volta à comunhão. Mas isso não quer dizer que ele volta à patente, ao nível da função que ele tinha, exercia. Ele volta à comunhão na ceia do Senhor? Volta, porque o pecado foi perdoado. Mas infelizmente alguns tiram a ceia. Só vai tomar ceia daqui a 6 meses. Isso aí é um assassinato. Ninguém tira a comida do filho que está em disciplina. Ninguém tira. Irmão, quem está em disciplina está em obediência. Ou você nunca aprendeu isso? Eu aprendi na Bíblia que quem está em disciplina está em obediência. Porque senão ele sai. Ele está cumprindo a disciplina. É salvo, irmão, ele. Ele foi perdoado. Mas a tradição diz assim, é 6 meses para tomar ceia. Ele já está em comunhão quando ele confessou. E não se pode tirar a comida dele. Se alguém ficar sem comer, ele morre. Assim, muitos líderes têm feito. Isso é uma realidade. E qual é a vitória aqui? A vitória é que você saiba a verdade, ame a verdade, pratique a verdade. A verdade te liberta. Ela liberta primeiro a você e vai libertar os outros que te ouvem. Nunca pense que Jesus é só teu. Nunca pense para determinar a ordem sobre os outros. Pense também que Jesus é teu e do outro. Jesus é dos outros. Jesus espera uma igreja quebrantada, leve, livre pela palavra de Deus. Deus ainda disciplina seus filhos dentro da sua casa. Ele é quem é o ordeiro, que dá ordem. Amém? Lição de número 9. Veja, nós vamos estudar essa lição aqui com o tema o batismo, a primeira ordenança da igreja. Na próxima aula. Se Deus quiser. A paz do Senhor e a todos e até lá.